Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Andressa Carvalho e te faço companhia a partir de agora com muita informação. E ações de combate à malária começaram. O objetivo é alertar a população, profissionais de saúde e gestores sobre a prevenção e controle e eliminação da doença. Ações de combate à doença são realizadas em todo o país. O governo lançou a campanha contra a malária com o slogan: "O combate à malária acontece com a participação de todos, cidadãos, comunidade e governo." Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. Nos últimos 4 anos foram registrados no país mais de 600 mil casos da doença. Dados preliminares mostram que nos primeiros meses de 2023 foram registrados mais de 21.273 casos, um aumento de 12,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dor muscular, náusea, vômito e diarreia. Em casos graves, a doença pode levar à insuficiência renal, falência hepática, anemia severa e danos cerebrais, podendo levar à morte. Porque se você viaja para regiões onde se sabidamente se tem a circulação, é importante falar isso quando se vai procurar assistência médica por causa desses sintomas. E no ano que vem deve entrar em órbita um nanosatélite desenvolvido por estudantes que participaram da Olimpíada Brasileira de Satélites. E olha que curioso, o equipamento vai monitorar o comportamento das onças pintadas na Amazônia. Você já deve ter visto esta imagem de um satélite, mas você já viu um nanosatélite? Esse aqui é um CubeSat, tá? Pode ver, eu estou segurando ele na mão, ele é um cubinho, né, de 10 centímetros de aresta. Os nanosatélites funcionam como qualquer satélite. A diferença está no tamanho. Podem pesar de 1 a 10 quilos e serem usados em várias missões. Para estimular os estudantes a produzirem esse equipamento, o Ministério da Ciência e Tecnologia organiza a Olimpíada Brasileira de Satélites. As inscrições para a modalidade teórica da segunda edição da Olimpíada estão abertas até o dia 14 de maio. O pessoal, desde o ensino fundamental, pode aprender um pouco mais sobre os satélites artificiais, né? Satélites de comunicação, monitoramento da Terra, de pesquisa científica. Esse grupo de alunos do Instituto Mauá de Tecnologia participou da Olimpíada. Eles criaram um nanosatélite em formato de cubo que monitora do alto o comportamento das onças pintadas na Amazônia. Em terra, as onças recebem uma coleira que emite sinais para o nanosatélite. O equipamento consegue monitorar a temperatura do local que o animal está, por onde ele passa e se teve contato com outros animais. A onça, ela é o nosso maior felino das Américas, né? Ele é uma espécie em extinção e como ele é o topo da cadeia, né, alimentícia dos animais, é importante que se entenda como é que é o comportamento desses animais, porque eles interferem em todo o ecossistema. O Ministério da Ciência e Tecnologia e a equipe vencedora trabalham agora para colocar o OnçaSat na atmosfera no primeiro trimestre de 2024. E a ideia no futuro é que o projeto seja comercializado e usado em outras finalidades. Se você consegue monitorar uma onça, né, imagina um bicho selvagem que está no meio do sol, da chuva, vivendo até dentro dos rios, né, e lagos, você conseguiria monitorar um veículo. Você conseguiria monitorar, de repente, o seu pet. Você conseguiria monitorar um monte de outras coisas. E produtores rurais do Alto Vale apostam no cultivo de feijão para diversificar a renda. Em Lontras, Santa Catarina, a colheita de uma propriedade será dentro de alguns dias. O Alexandre plantou 2,5 hectares de feijão na propriedade que fica no bairro Pioneiros, em Lontras. Foi a cultura escolhida após silagem para não deixar a área vazia até o inverno. A lavoura, iniciada em fevereiro, está no ciclo final. Logo, eles vão começar a colheita. A expectativa é entre 40 e 50 sacas aqui por hectare. E pelo ser uma safrinha, que já é a segunda safra, como a gente fala, e eu acredito que o resultado vai ser muito bom.
Diferente de outras culturas com cultivo mecanizado, o processo de colheita do feijão ainda é manual na maioria das propriedades da região, onde as áreas de cultivo são menores. Aqui está sendo manual o arranque dele, porque nossas áreas aqui, principalmente do município de Lontras, são mais quebradas. Aqui é uma área pequena de 2,5 hectares e por enquanto a gente faz tudo manualmente ainda. Vai ficar parado uns 3, 4 dias secando a base, aí a gente vai trilhar ele na batedeira, né? E depois disso vai para o secador e vamos esperar preço, né? Como é que está a cotação hoje? Hoje a gente está no mercado com 240, o preço do saco do feijão. Expectativa que suba um pouco, mas tentando pelo menos que mantenha esse preço, né? É raro encontrar no Alto Vale uma propriedade onde o feijão é a cultura única. Ele se mantém como uma opção para o produtor diversificar a renda depois de outras safras. Uma cultura que tem facilidade de adaptação na nossa região. Para nós, ele mantém essa característica justamente de fazer plantios em áreas menores, onde o produtor vê essa opção de rentabilidade, por se tratar de uma cultura de um ciclo rápido e muito utilizado principalmente no plantio da safrinha aqui na nossa região, por ser uma opção pós-fumo, pós-cebola e também principalmente o pessoal pós-milho ou milho de silagem. Hoje tem um bom valor comercial, sendo uma fonte de renda na propriedade. Onde vai o feijão produzido aqui no Alto Vale? A gente compra, a Cravil compra o feijão, né? E tem uma parte também do produtor aqui da nossa região que comercializa nos Ceasas e também, eventualmente, algumas cozinhas industriais. No Alto Vale, o feijão é cultivado de agosto a março, num ciclo entre 90 e 100 dias. O clima foi favorável ao cultivo nesta safra e as plantas se desenvolveram bem. Esse ano a gente observou uma característica favorável para o feijão, que durante o período da safrinha houve uma temperatura média em torno de 18 a 24 graus. Isso favoreceu o desenvolvimento do feijão, as plantas conseguiram um porte maior, com isso conseguiram mais vagens e, consequentemente, uma produção melhor. Para que a lavoura de feijão tenha um bom desempenho, o produtor deve estar atento às condições do solo também, além de cuidar com as pragas e doenças. A primeira coisa que a gente orienta o produtor é fazer um bom preparo de solo, né? Levando em consideração também uma semente certificada e de qualidade. Eu acho que esses dois fatores de início são de grande importância para a gente estar conseguindo elevar a sua expectativa de produção. A gente tem que avaliar muito as pragas e doenças que atingem essa cultura durante o ciclo, né? Principalmente numa safrinha, onde que as pragas, como a mosca branca, influencia bastante. Se a gente não tomar e fizer um manejo adequado, a gente pode ter danos bem significativos em termos de produção. Então, durante todo o ciclo aqui, a gente adotou práticas e manejos preventivos para o controle dessas doenças e pragas, pensando em obter lá na frente uma produção bem boa. E ontem foi Dia das Mães, mas ainda podemos homenagear elas, que são tão guerreiras e batalhadoras, que quando pergunto sobre a maternidade falam que é um milagre, um presente divino, um sentimento de gratidão. Para elas não foi fácil realizar o sonho de ser mãe. Para outras, as dificuldades continuam, mas o que faz ter forças são os filhos. Ser mãe é colocar para fora um amor que você não consegue guardar aqui dentro. A Júlia é o nosso milagre, é uma presença de Deus na nossa vida. Quando decidiu ser mãe, Thalita não imaginava que teria dificuldades para conceber. Em 2020, fui numa consulta para verificar um problema que eu tinha e quando eu entrei nessa consulta, a doutora, simplesmente sem muitos exames, sem olhar muito, virou para mim e falou assim: você não vai poder ser mãe. Todo um sonho de uma vida caiu por água abaixo. Não satisfeita com o diagnóstico, procurou um especialista para tentar outro tratamento. Eu tinha insuficiência do colo do útero. Ele já fez um procedimento que chama cerclagem definitiva. A cerclagem do colo uterino, ela é um procedimento cirúrgico e ela geralmente é feita quando a paciente tem um desejo de engravidar ou já está grávida e tem um diagnóstico. O diagnóstico, ela tem um problema que é a incompetência istmo-cervical, ou seja, o colo uterino curto o suficiente para que ele não consiga segurar ali a gravidez. Com a cirurgia e o pré-natal correto, o sonho de ser mãe se concretizou. É como se tivessem me tirado a esperança e essa esperança tivesse retornado. A maternidade, uma escolha que cabe somente à mulher, pode chegar pela via biológica ou pela via da adoção. O que é adotar, né? É você escolher um filho
Eu acho que não, é você se abrir para receber um filho. Ao fazer o parto das gêmeas Maria Júlia e Maria Fernanda, a capitão Kelly ainda não sabia, mas estava oferecendo colo às bebês que, no futuro, seriam suas filhas. Poucas pessoas devem ter tido o prazer de fazer o parto do próprio filho adotivo. Não sei se tem alguém, né? Mas eu posso dizer para vocês que essa história aconteceu comigo. No dia 25 de dezembro, às 7h05 da manhã exatamente. Eu lembro de todos os detalhes, porque isso para mim foi tão marcante. A médica que foi me substituir em São Gabriel da Cachoeira, me ligando às 7h05 da manhã e falou bem assim: Kelly, é o seguinte, eu tô com a mãe biológica das suas filhas aqui no hospital. Falei, nossa, mas tá tudo bem aí com ela? Ah, tá, mas acabou de nascer um menino. Ela tá me pedindo para você ficar com ele. O Marcelo nasceu depois, né, das meninas, um ano e meio depois. E eu entrei também com o processo de adoção. E a maternidade dessa mãe tem peculiaridades que a torna ainda mais especial. Eu descobri que os 3 são portadores do espectro autista, né? E aí eu vou me remeter a outras mães, as mães atípicas, que só elas sabem pelo que elas passam. Eu digo que são mães elevadas à milésima potência. Enquanto há possibilidades de tentar, que elas não desistam, que elas tentem, que elas sonhem, que elas tenham esperança, que elas tenham alegria e principalmente fé em Deus. As minhas gêmeas, elas hoje têm 7 anos de idade e elas não aprenderam a falar até hoje. Só que elas falam só uma palavra: mamãe. E está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!